Hello everyone, está começando mais um resumo, porém antes de começar deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Dá like, dá like! É sério, dá like, por favor. O que você faria se fosse o último humano vivo em um mundo apocalíptico? Imagine estar cercado por zumbis, certo de que seu fim chegou. Porém, de repente acorda na sua antiga sala de aula, 10 anos no passado, com apenas uma hora para o apocalipse recomeçar. Essa é a jornada de Tian Shen. Tudo começa em 14 de fevereiro de 2018, quando um meteorito se despedaça ao entrar na atmosfera da Terra, espalhando um vírus devastador. A destruição foi imediata e global, com os sobreviventes caindo em um sono profundo por 20 horas. Ao despertarem, os sobreviventes perceberam que 70% da população mundial havia se transformado em zumbis. A humanidade, com a luta desesperada pela sobrevivência, formou uma resistência e desenvolveu armas poderosas. Porém, os infectados também evoluíram, tornando a batalha cada vez mais feroz. No final, a Terra se tornou um verdadeiro inferno. Olá pessoal, sou o narrador do Área Manha. Vou começar a resumir essa história no canal a partir de agora. Por isso peço que deem o like para ajudar o meu trabalho. Caso você não seja inscrito, inscreva-se para me incentivar a trazer mais conteúdo, então vamos ao resumo. Tudo recomeça quando o protagonista acorda após ser cercado e morto por uma enorme horda de zumbis. Ele desperta na sua antiga sala de aula, incrédulo, enquanto seu professor está irritado por ele estar dormindo na aula. Ele se pergunta se realmente morreu. No banheiro da escola, estranha ter voltado para sua vida escolar. Ao reparar melhor no seu rosto, comenta que sua versão atual é bastante fraca. Escutando algo se aproximar por trás, pensa ser um infectado e quebra o espelho, usando um caco de vidro para se defender. Ao se virar, percebe que é seu antigo amigo Gao Fei que o chama. Na escada da escola, uma hora antes do apocalipse começar, no dia 14 de fevereiro, às 12h50, Wu Tianchen, que retornou 10 anos no tempo, interrompe a declaração que fez a uma colega de classe chamada Duan Shurou, que o humilhou em sua vida passada. Ele alerta seu amigo Gao Fei que resta uma hora até o apocalipse, mas Gao Fei não acredita e pergunta se Tian Shen está escrevendo um livro. O protagonista, percebendo a descrença do amigo, pergunta se ele tem dinheiro. Gao Fei confirma e pergunta o porquê. Tian Shen pede para que ele vá comprar alimentos, alegando estar escrevendo um livro sobre o fim do mundo e querer criar cenários para ganhar experiência, entregando uma lista do que deve ser comprado. Enquanto pensa que é difícil explicar o que vai acontecer, decide inventar uma mentira. Correndo para procurar abrigo contra a chuva de meteoritos, manda Gao Fei ligar para seus pais e pedir que comprem remédios, alimentos e itens de necessidade básica. Diz para Gao Fei que devem se encontrar na parte abandonada do internato de Shangji e se despedem. Gao Fei pensa que Tian Shen tem autismo, mas decide entrar na brincadeira por causa da comida que terá. Tian Shen corre para o internato de Shangji e lembra que seus pais faleceram em um acidente de carro, por isso não precisa se preocupar com eles. No entanto, torce para que Gao Fei acredite e ligue para sua família. Ao chegar ao internato, recorda que na sua vida passada esse local abrigou sobreviventes por um tempo antes de todos virarem zumbis. Ao chegar à cerca do internato, percebe que está ofegante mesmo após correr pouco, e adentra o local às 13h30 do dia 14 de fevereiro de 2018. Ele encontra um pé de cabra e pensa que isso será suficiente, pois no início os infectados eram bastante lentos. Preparando a arma, relembra de sua amada Xuan Xuan, o que o motiva a sobreviver para vê-la novamente. Nessa hora, nota alguém vindo de fora do internato. Alguns alunos, junto com a garota para quem se declarou, trazem Gao Fei. Dentro do internato de Shangji, Gao Fei se desculpa com Tian Shen dizendo que o representante do clube de esportes o seguiu. O representante, irritado, bloqueia o protagonista por tratar rudemente Duan Shurou e fazê-la passar vergonha. Tian Shen lembra que o representante tinha muitos fãs. O representante se prepara para socar o protagonista enquanto alguns alunos torcem por ele. Nessa hora, Tian Shen usa o pé de cabra para ameaçar o representante, que fica paralisado de medo. O protagonista avisa que, se der mais um passo, irá matá-lo. Com medo, o representante cai de joelhos. Gao Fei corre para perto de Tian Shen, que avisa a todos que fará o mesmo com qualquer um, especialmente com Duan Shurou, e manda todos saírem. Já em outro local após os estudantes saírem do internato de Shangji, às 13h55, os estudantes chegam ao colégio,
e Duan Shurou questiona o representante de classe sobre ele ser um bom lutador. Ao tocá-lo, percebe que ele está suado. Com um olhar sério, o representante diz que seus instintos lhe disseram que Tian Shen realmente o mataria. A garota, irritada, diz que o representante só arregou. Nesse momento, diversos meteoritos passam pelo céu, em todo o mundo. No Japão, em Nova York e no Brasil, as pessoas observam o fenômeno. No Brasil, os meteoritos passam por cima do Cristo Redentor. Finalmente uma história que lembrou do nosso Brasilzão. Do lado de Tian Shen, ele observa tudo, lembrando que as pessoas pensaram que o meteorito era um presente de Deus para o Dia dos Namorados. Gao Fei come calmamente, comentando que realmente estão matando aula. Nesse momento, o meteoro se choca com o chão, causando tremores e fazendo o internato tremer e tudo começar a cair. Antes de desmaiar, às 14h03, Tian Shen pensa que o apocalipse finalmente começou de novo. Lembra que todos ficaram inconscientes por mais de 20 horas, permitindo que o vírus se espalhasse. Então, afirma que, ao acordarem, o mundo inteiro terá se tornado um inferno. Ele adormece, e em um sonho lembra de sua namorada Xuan Xuan, que, ao se virar, está transformada em um zumbi. Tian Shen acorda gritando e, ao recobrar a consciência, percebe que tudo foi um sonho. Ele olha para o lado e vê Gao Fei preocupado olhando para o celular e se perguntando por que caíram no sono. Ao olhar o horário, vê que já são 10 da manhã, ficando extremamente surpreso por terem dormido por um dia inteiro e matado aula. O protagonista vai até ele, dizendo para não se preocupar em voltar para casa e ser punido por ter matado aula. Gao Fei, ao escutar isso, pergunta se Tian Shen está bem, pois ele está agindo estranho. Nesse momento, eles escutam um grunhido vindo de fora, e o protagonista fala que finalmente começou. Gao Fei, sem entender, pergunta o que está acontecendo. Enquanto conversam, um zumbi passa pela porta do internato. Gao Fei pensa que deve ser algum professor e decide falar com ele, indo em sua direção. Tian Shen, vendo o que acontecerá, avança e desfere um forte golpe no professor zumbi. Gao Fei fica sem palavras ao ver o que Tian Shen fez e grita perguntando por que ele fez isso. O protagonista vai até ele, manda pegar sua mochila e diz para segui-lo, pois o que ele está prestes a ver é inacreditável. Do lado de fora do internato, eles veem diversas pessoas sendo mortas por zumbis. Gao Fei, ao ver tudo isso, fica se perguntando se está sonhando. Um zumbi, ao vê-los, avança, e o protagonista desfere um forte golpe, acabando com ele. Então grita para Gao Fei, dizendo que ele deve desviar de tudo para não ser mordido. Gao Fei, vendo toda a situação, fica sem palavras e apenas segue Tian Shen. Eles avistam Duan Shurou e o representante de classe lutando com zumbis. Gao Fei pergunta se devem fazer alguma coisa em relação a Duan Shurou, e o protagonista fala que ele deve se preocupar consigo mesmo. No entanto, decide ajudá-la, derrotando o zumbi que estava tentando atacá-la. Ao ver que Tian Shen a ajudou, ela começa a chorar. Vendo a situação com seus colegas mortos, decide seguir o protagonista. Eles vão para uma das salas, e Gao Fei pergunta ao protagonista o que devem fazer. O protagonista aconselha que devem focar em recuperar o fôlego antes de saírem novamente. Tian Shen percebe que seu corpo ainda é fraco demais, por isso precisa se exercitar rápido para recuperar o físico que tinha 10 anos no futuro. Duan Shurou pergunta ao representante de classe o que devem fazer. Ele fala que certamente já devem ter informado a polícia e que logo serão resgatados. O protagonista manda Duan Shurou calar a boca. O representante, irritado, diz que Tian Shen passou dos limites ao apontar o dedo para ele. Eles veem que o braço do representante está sangrando. Tian Shen pergunta se o braço dele está machucado, e ele responde que um pouco, pois se machucou lutando com um amigo. Ao ver isso, o protagonista explica que os primeiros infectados foram aqueles que receberam o vírus diretamente dos meteoritos e os segundos são aqueles que foram mordidos por eles. Gao Fei pergunta o que são os infectados, e Tian Shen explica que o vírus é conhecido como a bola. O vírus a bola afeta apenas humanos e é transmitido pelo ar, água e contato. Ele explica que há 70% de chance de uma pessoa pegá-lo pelos 2 primeiros meios, enquanto é certeza que, ao ter contato com o infectado, você certamente pegará o vírus. Assim, diz para o representante de classe que, em outras palavras, ser mordido por um infectado significa que você certamente se tornará um deles. Duan Shurou, ao escutar isso, se afasta do representante. Ele diz que tudo isso é besteira,
afirmando que o protagonista só sabe disso por causa de filmes de terror. O protagonista se aproxima dele com seu pé de cabra e diz que ele certamente se transformará em 10 minutos, perguntando se ele quer que ele o livre dessa situação com um olhar sério. O representante se protege com seu taco de beisebol enquanto se transforma, dizendo que ele não deve se aproximar. Para confirmar que ele está se transformando em um zumbi, o protagonista pergunta se seus machucados não doem mais, já que ele está se transformando. O representante, ao escutar isso, olha para seu braço e percebe que suas veias estão saltando, cheias de bolhas. Em desespero, diz a Duan Shurou que certamente ficará bem. Ela o manda se afastar e ir para longe. Nessa hora, do lado de fora, um carro bate no muro. O protagonista e Gao Fei olham e percebem que é o carro do diretor. Tian Shen fala que essa é uma boa chance para escapar, pois os infectados estão focados no carro do diretor. De volta ao representante de classe, o protagonista avisa que logo ele se tornará um pedaço de carne humana, então pergunta se ele realmente não quer ser livrado dessa situação. O representante, com medo, diz que isso nunca acontecerá e que ficará bem. O protagonista, ao ver a situação, decide ir embora com seu amigo Gao Fei. Duan Shurou tenta ir com o protagonista, mas o representante de classe segura sua mão, dizendo que ela não pode deixá-lo morrer. Nesse momento, ela saca um estilete, corta a cara do representante de classe e diz que, se ele for morrer, deve morrer sozinho. Ele, sem acreditar, fica paralisado vendo toda a cena. Assim, o protagonista e seu amigo saem da escola, se preparando para ir para outro lugar, enquanto enfrentam uma horda de zumbis. Gao Fei, depois de matar um zumbi, fica paralisado, pensando que realmente conseguiu derrotar um zumbi. Nessa hora, Duan Shurou chega falando que eles devem esperar. Tian Shen pergunta por que ela está os seguindo, enquanto aponta seu pé de cabra para ela. Percebendo a situação, ela tenta sensualizar, pedindo que a levem junto. Gao Fei, ao ver a situação, diz que eles devem ajudar, afinal ela era sua colega de classe. O protagonista diz que tanto faz, pois não tem tempo para lidar com ela de qualquer jeito, e fala de forma rude que ela deve seguir suas instruções, pois, caso contrário, sofrerá as consequências. Ela ao ouvir isso fica irritada. Já perto do portão da escola, os dois averiguam o lugar. O protagonista bola um plano, falando a Gao Fei que irá para a sala de transmissão e atrairá os zumbis para perto dos alto-falantes, e nessa hora ele deve fugir. Gao Fei pergunta o que ele irá fazer. O protagonista diz que ele não deve se preocupar e vai em direção à sala de transmissão. Nesse momento, Gao Fei escuta Duan Shurou chorando. Usando seu charme, ela tenta seduzir Gao Fei, dizendo que não teria sido salva se não fosse por ele. Em seus pensamentos, ela jura que certamente acabará com o protagonista por ter agido com ela daquela forma. Então, ela salta para cima dele, agarrando-o e dizendo que certamente confiará nele a partir de agora. Em seus pensamentos, ela fala que irá começar primeiro com o melhor amigo dele. Gao Fei, ao vê-la tão perto, agarrada e se esfregando nele, fica tímido com toda a situação. Tentando manipulá-lo, ela fala que ele deve tomar mais cuidado com Tian Shen e ficar atento às ações dele. Ela pensa que conseguiu seduzir e enganá-lo, mas nessa hora, Gao Fei diz que não seria tão sortudo numa hora dessas se não fosse graças a Tian Shen. Ainda acrescenta que não é um idiota e diz para ela não falar mal de Tian Shen enquanto ele está arriscando a própria vida para salvá-los. Esse é um amigo de verdade. Gostei desse personagem. Dentro da escola, o protagonista usa uma lata de refrigerante para distrair os zumbis. Ao averiguar o local, ele consegue chegar à sala de transmissão. Enquanto examina a máquina para ligar a transmissão, um zumbi aparece por trás dele. Ele reage rapidamente, com dificuldade, consegue segurar o zumbi, percebendo que eles são muito fortes e nem sequer estão evoluindo ainda. Enquanto segura o zumbi para não ser mordido, o protagonista vê duas agulhas ao lado, pega-as e fura a cabeça do zumbi, conseguindo se livrar dele. Aliviado e ofegante, ele comenta que nunca pensou que encontraria um zumbi na sala de transmissão. Ao olhar para o lado, avista um retrato e percebe que a garota da foto é a infectada. No entanto, voltando a si, ele entende que precisa continuar agindo mesmo com o mundo virado de cabeça para baixo. Então, ele começa a tocar música para atrair os zumbis. Gao Fei e Duan Shurou percebem que Tian Shen conseguiu, mas ao tentar abrir o portão, descobrem que está trancado. Usando o machado que tem, ele quebra as correntes e abre o portão,
permitindo que os dois passem em segurança. Gao Fei diz a ela que irá esperar Tian Shen voltar. Ela o adverte para não perder tempo e se apressar, pois os zumbis podem voltar. Nesse momento, um homem idoso aparece com um ônibus escolar, chamando-os para entrar. Duan Shurou avisa Gao Fei sobre o ônibus escolar e pergunta se ele não quer ir. Com um olhar destemido, ele diz que vai esperar Tian Shen. Ela, irritada, entra no ônibus. O homem velho grita para os dois entrarem rápido no ônibus. Gao Fei insiste que vai esperar Tian Shen. Duan Shurou, com uma cara sarcástica, diz que precisam fechar o portão, pois senão, os monstros sairão da escola e virão até eles. Outro homem no ônibus concorda. Irritado, Gao Fei avisa que quem tentar fechar o portão será morto no mesmo instante. Duan Shurou fica irritada ao ouvir isso, e os homens ficam calados diante da ameaça de Gao Fei. Os alunos dentro do ônibus ficam se perguntando o que está acontecendo e quem é o homem dizendo essas coisas. Assim, o ônibus parte, deixando Gao Fei para trás. Ele, ao ver que todos foram embora, dá um grito de alívio, dizendo que conseguiu não trair seu melhor amigo. Enquanto enxuga suas lágrimas, um zumbi o puxa pela gola, tentando o morder. Contudo, ele consegue se defender com seu machado. Enquanto segura o zumbi, pensa que realmente não pode morrer numa situação como essa. Nesse momento, o protagonista chega e acaba com o zumbi, salvando Gao Fei. Então, estende sua mão dizendo que quase não conseguiu sair vivo do local. Já em outro local, numa floresta, o protagonista comenta que o ônibus é um lugar perigoso para se estar, pois certamente há alguém infectado dentro dele que não informou os outros sobreviventes. Ele diz que ir para a cidade é pedir para morrer, pois lá há muito mais infectados. Gao Fei, ainda irritado com Duan Shurou, desabafa, e o protagonista fala que está tudo bem, o importante agora é encontrar um lugar para descansar. Ele relembra que, em sua vida passada, um sobrevivente infectado no ônibus fez com que ele batesse, forçando os sobreviventes a sair correndo e atraindo os zumbis para eles. Ele e Gao Fei tentaram pedir ajuda para algumas pessoas para os deixarem entrar, mas não tiveram êxito. Gao Fei, com a perna machucada, fala para o protagonista que não conseguirá mais segui-lo e o manda fugir sem ele. Tia Shen lembra que na época ele, sendo fraco, fugiu e deixou seu amigo sozinho. Todavia, ele promete que nesta vida irá refazer tudo o que não pôde. Ele se pergunta se Deus lhe deu mais uma chance para que ele não tenha mais arrependimentos. Após tudo isso, eles chegam a um local chamado Garagem Ougia. O protagonista pergunta se esse é o local que Gao Fei mencionou. Ele confirma, dizendo que um de seus parentes abriu essa loja e deixou as chaves com ele. Eles conseguem adentrar o local e se acomodar. O protagonista pergunta quais são os planos de Gao Fei para o futuro. Ele responde que seu celular está descarregado e que pretende ir para a casa de seus pais para ver como estão. O protagonista pergunta se a família dele está no município de Ji, e Gao Fei diz que sim, e que também está indo para este local, pois quer encontrar alguém na cidade antes. Gao Fei, ao escutar que o protagonista quer encontrar alguém, pergunta se é uma garota. Tian Shen, sorrindo, fala que ele é muito otimista. Após algum tempo, vários zumbis batem na porta do estabelecimento. Os dois, já sentados e acomodados, escutam o som dos zumbis. O protagonista diz que Gao Fei não deve se preocupar, pois é impossível os zumbis derrubarem a porta. Então, ele diz a Gao Fei que irá ensiná-lo algo. Dessa forma, o protagonista explica que eles também foram infectados com o vírus do zumbi, mas não se transformarão neles. Entretanto, ele diz que certamente mutações acontecerão. O protagonista explica que algumas pessoas conseguem resistir ao vírus, e com ele em seus corpos, conseguem até mesmo controlá-lo através da evolução. Essas pessoas podem aumentar grandemente a força de seus corpos, tornando-se resistentes ao vírus. Gao Fei pergunta como ele sabe tudo isso. O protagonista o conforta, dizendo que ele não deve se preocupar com isso, apenas em aprender a técnica de respiração que ele irá ensiná-lo, que aumenta a velocidade da evolução. Enquanto medita, o protagonista explica que eles precisam ganhar resistência ao vírus primeiro. Ele diz também que, se Gao Fei sentir algo ardendo no corpo, é porque o vírus está escondido nele e ele terá que controlá-lo. Ele explica que o vírus irá gradualmente se acumular no corpo, sendo esse o caminho da evolução. Enquanto explicava tudo isso, o corpo do protagonista começa a ficar vermelho reluzente com o poder do vírus. Ao olhar, ele percebe que é igual à sua evolução na outra vida.
Ele olha para suas mãos e diz que, se o vírus se reunir na palma de suas mãos, pequenas linhas se formarão. Pessoas como ele são conhecidas como evolucionários da linha das palmas. Ele comenta que, com essa força, ele ficará na média. Por isso são tratados como lixo, pois sua força não é grande coisa. Contudo, ele relembra que isso não é muito ruim, pois descobriu um método de respiração que pode aumentar a velocidade da evolução antes de morrer. Ele diz que nesta vida tem uma vantagem muito grande, a experiência de toda a vida que viveu antes de retornar a essa época. Após esse momento, Tian Shen vai descansar. Em um sonho, ele relembra quando estava fugindo com sua namorada Xuan Xuan. Ele se vê cercado por uma horda de zumbis. Xuan Xuan fala que torceu o tornozelo e pede para que o protagonista vá na frente e a deixe. Tian Shen, vendo que ela está em uma situação difícil, decide não deixá-la sozinha e a carrega em seus ombros, dizendo que nunca a abandonaria. Enquanto corre com ela, avista que uma parte da ponte está quebrada. Então decide saltar, pois estão cercados de zumbis. Ao saltar pela ponte, ele consegue chegar ao outro lado, mas Xuan Xuan se solta de suas costas e cai da ponte enquanto ele grita por ela. Com essa cena traumatizante na cabeça, ele acorda e vê Gao Fei o abraçando enquanto dorme. Tian Shen lhe dá uma bronca, perguntando o que ele está fazendo. Gao Fei acorda e pergunta que horas são. Irritado, o protagonista diz que nunca mais deixará Gao Fei dormir no mesmo quarto que ele. Assim, eles acordam e se preparam. Tian Shen pega uma moto e decide ir para outro lugar. Gao Fei pergunta se ele realmente está indo. Tian Shen responde que sim, pois a pessoa que está procurando é muito importante. Gao Fei, para incentivá-lo, pede que ele traga a garota de volta e volte logo. O protagonista diz que Gao Fei tem que tomar muito cuidado e certificar-se de que ninguém entre no local. Gao Fei responde que entendeu e que não é uma criança, por isso Tian Shen deve ir e não se preocupar. Então, ele abre a porta e o protagonista sai com a moto em busca da sua antiga namorada. Após andar um pouco, o protagonista chega a uma loja de conveniência e decide entrar para ver o que há no local. Ao entrar, ele dá de cara com dois zumbis vindo em sua direção. Ele saca seu pé de cabra e acaba com os dois facilmente. Após derrotar os zumbis, ele escuta uma mulher e uma criança em um carro cercadas por zumbis. Quando as duas estavam prestes a ser mortas, o protagonista chega e as salva, destruindo todos os zumbis. A criança fica impressionada ao ver a força do protagonista. Ele percebe que seu poder aumentou depois de usar a técnica de respiração para controlar o vírus. Após a luta, a mulher agradece por ter sido salva. O protagonista diz que não é hora de agradecer, pois ainda não estão em um lugar seguro e devem sair logo dali. A mulher pergunta como assim sair do local. Ele diz que há uma loja de conveniência logo à frente e as manda ir para lá. A mulher pergunta se ele não irá também. Ele responde que irá depois de destruir os zumbis e as manda ir para a loja de conveniência. O protagonista aproveita para queimar o carro, jogando gasolina nele para chamar a atenção dos zumbis. Já na loja de conveniência, a garota pergunta se o protagonista ficará bem sozinho lá fora. Sua irmã responde que não sabe e diz que irá ver o que aconteceu. Entretanto, a criança fala que ela não deve ir e deixá-la sozinha. A mulher fala para a criança segui-la e ficar quieta, para que nada saia errado. Enquanto espera os zumbis se aproximarem do carro, Tian Shen, aproveitando que seu cigarro está aceso, joga-o na gasolina, queimando o local e causando uma forte explosão. As duas, ao verem isso, ficam incrivelmente surpresas com o estrago que o protagonista fez. Ele, ao ver as duas, pergunta por que elas vieram e não ficaram na loja de conveniência. Na loja de conveniência, enquanto come com a garotinha, o protagonista pergunta se a mulher é a mãe dela. Ela diz que não, que é sua irmã. Tian Shen, para alegrá-la, entrega o urso de pelúcia que ficou no carro. A garota, ao ver o urso, fica muito feliz e o agradece. Enquanto o protagonista toma água, a garota o observa e decide falar com ele, perguntando se acha sua irmã bonita. Ele diz que sim e pergunta por quê. Então, ela propõe que ele seja seu cunhado. Ao escutar isso, o protagonista cospe toda a água e diz que crianças não deveriam falar esse tipo de besteira. Após esse momento, a irmã da garotinha chega e pergunta se ele realmente pode levar todas aquelas coisas, pois isso é roubo. O protagonista, com uma cara séria, diz que ela pode devolver se quiser, mas outra pessoa pegará tudo e levará embora. A mulher, com um olhar triste, comenta que a sociedade mudou em um piscar de olhos,
pois ontem mesmo ela estava dando aulas em uma escola só para garotas. O protagonista, ao escutar que ela dá aula em uma escola só para garotas, pergunta se é a escola de Xing Xing. A mulher responde que sim. O protagonista, muito feliz, pergunta se ela conhece Hu Xuan. A mulher, um pouco envergonhada, pede para ele soltá-la. Percebendo o que está fazendo, ele se desculpa e a solta. Ela explica que é professora de Hu Xuan e pergunta se ele a conhece. O protagonista diz que eles são apenas amigos e que está indo encontrá-la na escola. Ao ouvir isso, a mulher diz que Hu Xuan provavelmente ainda está na escola, pois é uma garota esperta e não deve ter sido contaminada pelos zumbis. Tian Shen, ao ouvir isso, fica em silêncio. A mulher observa e pensa em como ele pode passar por todos esses perigos apenas por uma amiga, questionando se ele realmente é apenas um amigo ou se são namorados. Provavelmente namorados, pois apenas um homem apaixonado enfrentaria tanto perigo por uma mulher. Enquanto pensava nisso, a mulher não resiste a dar um beijo no rosto do protagonista em agradecimento por tê-la salvado. Ele, percebendo o que aconteceu, fica sem jeito. Ela diz que esse é um beijo de agradecimento e também de despedida. A garotinha, ao ouvir isso, começa a chorar, dizendo que seu irmãozão não irá abandoná-la e que irá com elas. O protagonista, com um olhar sério, fica calado enquanto escuta a garotinha chorando e perguntando se eles a abandonarão. A irmã da garotinha tenta acalmá-la, dizendo que certamente se encontrarão novamente um dia. Vendo como a garotinha ficou depois de saber que ele iria embora, Tian Shen pergunta à mulher se ela sabe dirigir. Ela confirma, então ele diz que tem que se apressar para sair do local. A garotinha, ao ouvir isso, fica muito feliz em saber que irá embora com seu novo amigo. Assim, eles saem do local e se dirigem para outro lugar. A mulher pergunta onde ele planeja levá-las. Ele fica calado e as leva para um local. Ao pararem em frente a uma casa com um carro à frente, Tian Shen decide levar o carro. A professora pergunta como ele irá destravá-lo, e ele conta que essa é uma de suas especialidades. Ela, ao ouvir isso, diz que isso é ilegal, comentando que estudantes não deveriam saber essas coisas. Ela ainda fala que, se ele realmente quer encontrar Xuan Xuan, deve ir para uma delegacia, pois a escola é muito perigosa no momento. O protagonista escuta tudo isso e, ao ver um zumbi se aproximando com a roupa de um policial, pergunta se deve falar com ele. A professora, ao ver o zumbi, fica assustada. O protagonista pergunta qual é o nome dela, e ela responde dizendo que seu sobrenome é Lu. Então, ele explica à professora que o mundo se transformou em algo que ela nem sequer pode imaginar, enquanto acaba com o zumbi, deixando-a extremamente surpresa. Dá like, dá like. É sério, dá like, por favor. Anteriormente, após Tian Shen derrotar o zumbi, ele arruma sua roupa de combate dizendo que infectados normais não conseguem morder através desse tipo de roupa. Ele pede à professora que sempre ande com a arma que lhe deu, ainda avisando que a ordem pública acabou e que, caso ela queira viver, vai ter que depender de si mesma. Ele fala que elas devem procurar um amigo dele chamado Gao Fei e dizer que conhecem Tian Shen. A professora fica surpresa ao saber que ele se chama Tian Shen, então se apresenta dizendo que se chama Lu Xiao, e sua irmãzinha se chama Xiao Xue. Ela ainda o pede para tomar cuidado, e ele deseja o mesmo para elas. Então cada um parte para seu destino. No carro delas, Xiao Xue avisa Lu que ela pode perder a oportunidade de ter algo com Tian Shen. Para tudo aí! Meu Deus, o apocalipse acabou de começar e a garota está preocupada com o romance. Essa criança tem muito o que aprender. A professora Lu responde que sabe, porém não sabe o que fazer. Xiao Xue responde dizendo que adultos são estranhos. A criança diz que a vida adulta é complicada. Em outro local, Tian Shen acaba dando de cara com um engarrafamento, fazendo com que ele prossiga a pé. Enquanto caminhava entre os carros, ele encontra um carro de polícia, percebendo que ali certamente haverá uma arma. Ao se aproximar, consegue ver a arma do policial caída dentro do carro e fica feliz. Mas, nesse exato momento, o policial zumbi acorda e vai na direção dele. Entretanto, com o reflexo afiado, o protagonista joga algo no vidro que fere o zumbi, embora isso não seja suficiente para matá-lo. O policial zumbi, por causa disso, consegue quebrar o vidro e avançar contra Tian Shen.
Ele tenta se afastar, porém, devido aos carros ao redor, não consegue ir muito longe. Contudo, ainda consegue desviar, fazendo o zumbi atingir um carro que acaba disparando um alarme, causando um efeito cascata que ativa os alarmes de segurança de todos os carros ao redor. Essa arma saiu cara para Shen. Caso ele não corra agora, vai dar ruim. Agindo rapidamente, ele usa uma faca para finalizar o zumbi, conseguindo pegar a arma. Em uma escola próxima, algumas garotas estão paradas, com medo e sem saber o que fazer. O papai Shen chegou, e agora essas garotas estão a salvo. Uma delas avisa que tem alguém por perto, alertando as outras. Elas ficam felizes ao saber que alguém está por perto, mas uma delas fica preocupada porque há muitos zumbis, e estes estão indo na direção dessa pessoa. Do lado de Tian Shen, ele consegue pegar a arma, mas muitos zumbis estão ao seu redor. Com o pé de cabra, ele começa a matar os zumbis. Caramba, esses zumbis conseguem subir em ônibus. Esse apocalipse vai ser mais difícil que o do King Yu. Para quem não sabe, resumiu manha de King of Apocalipse no canal. As garotas, ao verem ele matar os zumbis, ficam impressionadas. Algumas delas começam a pensar em usar o protagonista para escapar. Uma delas diz que não dá para saber se o protagonista vai conseguir sair vivo do local. Enquanto isso, Tian Shen fica cercado, matando os zumbis e dizendo que não irá morrer. Esse protagonista é insano. Já estou começando a gostar dele. Após um tempo, já anoitecendo, ele avista um zumbi e diz que este é o último. No entanto, ele se vê muito cansado por causa da luta. Logo percebe que, caso continue assim, morrerá. Nesse exato momento, o zumbi corre até ele, fazendo os dois entrarem numa luta de atrito. Irritado, ele grita, dizendo que um mero zumbi que nem é de segundo nível não pode ousar devorá-lo. Em seguida, desfere um golpe com o pé de cabra e finaliza o zumbi com a arma. Após isso, ele se deita, muito cansado por causa da luta. Deitado, se pergunta se acabou de passar dos próprios limites, pois assim talvez consiga resistir ao vírus. Na escola, uma das garotas chama outra, dizendo que o homem conseguiu matar todos os zumbis, o que a deixa surpresa. Ela rapidamente pergunta qual a condição dele. Ao olhar, percebe que Tian Shen está sentado descansando. Então, ela se pergunta se ele irá salvá-las. Tian Shen, em posição de meditação, faz com que seu corpo comece a brilhar. Em seus pensamentos, ele diz que agora consegue sentir claramente, aos poucos, manipular as células modificadas do vírus Ebola para reuni-las aos seus lugares de origem. Seu corpo começa a brilhar, fazendo com que marcas surjam em seu braço. Ele diz que, após o primeiro estágio, os lugares que têm vírus reunido vão formar um padrão, aumentando suas capacidades físicas e fazendo com que seu corpo evolua. Assim, ele sai do estado de meditação e ativa o sistema das 10.000 habilidades. Putz, 10.000 habilidades. Esse é o sistema mais apelão que já vi em manhwas. Esse protagonista promete muito. Ao se levantar, ele percebe que o pé de cabra está mais leve. Segurando, ele diz que agora certamente conseguirá matar infectados não evoluídos com mais facilidade. Analisando melhor, comenta que provavelmente agora já tem 2 vezes a força de um humano normal. Contudo, afirma que o mais importante é que agora possui recuperação, imunidade e habilidade de sentir objetos dentro de um raio de 5 metros. Se não me engano, o King Yu também tinha essas habilidades. Enquanto isso, caso ele entre no modo de percepção, o alcance aumenta para 20 metros. Mas, desse modo, seus movimentos ficam restringidos. Pensando mais um pouco, ele diz que isso nem se compara ao sistema espiritual da Xuan Xuan, que podia cobrir 1 quilômetro. Olhando para a escola dela, ele comenta que logo irá encontrá-la. Nosso protagonista realmente ama essa garota, pois está disposto a enfrentar o início do apocalipse zumbi para ir a uma escola distante. Que lindo, cara! Que atitude de Usando sua habilidade sensorial, consegue detectar 2 zumbis. Ele então joga uma garrafa para chamar a atenção deles. Ao vê-los juntos, percebe que eles não evoluíram, desferindo um golpe em cheio na cabeça de um dos zumbis. Após derrotar os 2 zumbis, outros vêm na direção dele. O Tian Shen se prepara para avançar, dizendo que os movimentos difíceis dos filmes agora são todos possíveis, avançando desferindo um golpe que mata os zumbis. Ele olha para os zumbis pensando que agora infectados de nível 1 não são nada para ele. Dentro da escola, a comida das garotas acaba. Uma delas diz que caso continuem assim morrerão de fome ao invés dos zumbis. Outra fala que não tem sinal de nenhum zumbi no corredor. Por isso propõe às outras que passem de fininho até outra sala para procurar comida. A garota loira avisa que não é seguro sair à noite enquanto uma de suas amigas insiste. Percebendo a vontade de sua amiga de sair da sala, ela concorda pedindo para pegarem lanterna. Vixe, vai dar ruim. Não se sai à noite no apocalipse zumbi. Quem já assistiu filmes de apocalipse zumbi sabe o que eu estou falando.
falando. A garota loira diz às suas amigas para irem até a classe 2 que ela irá olhar a classe 3. Na classe 3, ela vasculha as bolsas enquanto o hamster tenta chamar sua atenção. Ao procurar mais um pouco, ela acha uma garrafa de água ficando feliz. No entanto, nesse exato momento, ela ouve um forte grito. O Tianchen já dentro da escola também escuta, percebendo que tem pessoas na escola. Rápido, o protagonista, senão essas garotas irá virar patê. A garota, ao escutar o grito, percebe que suas amigas estão em perigo, ficando preocupada. O hamster tenta impedi-la de ir, a deixando irritada. Ela acha uma garrafa de água ficando feliz. No entanto, nesse exato momento, rapidamente ela corre para ajudar sua amiga Xiaolin, mas infelizmente ao chegar no local, ela vê o zumbi devorando a garota. Que triste, mano. Coitada da garota. Ao olhar para trás, vê sua outra amiga já sem vida no chão. Ela, sem saber o que fazer, chama por sua amiga. Por causa dessa ação, o zumbi a nota, deixando com muito medo. Assim, ela também começa a correr gritando por socorro. No lado do protagonista, ele analisa a situação enquanto se vê cercado de zumbis. Ao pensar um pouco, ele saca 2 pistolas e começa a finalizar todos os zumbis. Após a luta, ele nota que um dos zumbis já está evoluindo, então fica pensativo, pois somente se passou 2 dias. Comparando com sua vida passada, ele percebe que a taxa de evolução dos zumbis está muito rápida. Ele verifica sua arma, percebendo que tem 25 balas sobrando ainda. Ao olhar para o corredor, ele percebe que os infectados estão tentando entrar numa sala. Assim, ele usa a habilidade detecção, percebendo que tem alguém na sala. Sacando o pé de cabra, ele derrota os zumbis. A garota nota que o barulho parou, então escuta alguém pedindo para ela abrir a porta. Rapidamente ela abre a porta, dando de cara com o protagonista. Ela, toda feliz, pergunta se ele tem comida, enquanto o protagonista fica calado. Após se conhecerem, ele dá um pouco de água e comida para ela, que come ferozmente. O Tianchen pergunta se ela conhece uma garota chamada Su Hu Xuan. A garota responde que sim, dizendo que a Su Hu Xu é a rainha da escola. Ainda pergunta se ele está procurando. O protagonista confirma. A garota explica que no começo do apocalipse muitas pessoas estavam se escondendo e fugindo. Enquanto ela falava isso, o Shen percebe um colar no pescoço da garota. Rapidamente o pega, perguntando onde ela conseguiu o colar, deixando a garota assustada enquanto a segura. Ela, sem entender, pergunta o que ele está fazendo. Ele logo pergunta se o pai dela se chama Lu Ren. Ela, ao ouvir o nome, pergunta se ele conhece o pai dela. O protagonista confirma, dizendo que o pai dela é um amigo. Tocando no ombro dela, ele a pede para segui-lo, pois a levará até o Lu Ren. Ela tira a mão dele, então diz que não quer ir até o Lu, porém irá segui-lo por causa da comida. O protagonista concorda, ajudando a se levantar. Assim é mostrado o protagonista e o pai da garota. Eles caminham até a base após dias de exploração. Porém, nesse instante, o Tianchen percebe algo por perto, alertando Lu Ren. Nessa hora, um zumbi do tipo garras sai para fora, deixando o protagonista assustado, pois somente 2 pessoas não poderão lidar com ele. O Lu, vendo o desespero do protagonista, o acalma, dizendo que cuidará do zumbi, então pede para que ele cuide da retaguarda, avançando, desferindo diversos cortes no zumbi, o ferindo, fazendo o protagonista perceber que o Lu está mais rápido. Todavia, o zumbi ainda permanece de pé para logo em seguida desferir um golpe no Lu, o mandando para longe. O Lu grita, alertando Tianchen, desfere diversos tiros no zumbi, fazendo focar nele, que rapidamente avança contra ele. Todavia, o Lu Ren é mais rápido, conseguindo cortar o braço do zumbi e matá-lo em seguida. O Tianchen fica surpreso, perguntando ao Lu Ren como ele conseguiu ficar tão rápido. Este tira a camisa, mostrando a tatuagem nas suas costas, fazendo o protagonista percebe que ele evoluiu, o parabenizando. Já em outro local, dentro de alguns caminhões, o Lu mostra o colar que deu de presente para sua filha Lu Lan para o protagonista, dizendo que ela tem um igual. Ele pergunta ao Lu onde ela está. Este chora, dizendo que caso ela esteja viva deve ter 18 anos. O Tianchen o acalma, dizendo que ela está bem, enquanto sorrir, dizendo que a filha de alguém tão forte não pode ser fraca, por isso ela deve ser tão forte quanto ele. Coitado do coroa, viveu no apocalipse sem saber como a filha está. Estou quase chorando aqui. Voltando ao mundo real, a Lu Lancha treina usando o exercício de respiração, enquanto o protagonista observa as marcas se reunindo no corpo dela. Ele vai até a janela fumar um cigarro, então fica pensando que antes de reencarnar, o tio Lu o ensinou sobre o exercício de respiração, e agora nessa vida ele que está ensinando a filha dele. Por causa disso, se pergunta se esse é o destino. Isso se chama roteiro, meu caro protagonista. Já em outro local, ao descer de escadas em um porão, um zumbi começa a evoluir. Voltando aonde está o protagonista, ele dá uma pistola para Lu Lancha se proteger. Ele a pergunta sobre saber usar uma arma. Ela confirma, dizendo que o pai dela ensinou. Antes de entregar, ele alerta sobre manter a trava de segurança. Após isso, ela
ela pergunta se ele derrotou os zumbis do corredor com a ajuda da técnica de respiração, ele surpreso pergunta se ela viu. A Lu confirma, ainda diz que quer ficar tão forte quanto ele. O protagonista, percebendo o entusiasmo dela, pede que ela fique no local e pratique caso queira ficar tão forte. Então pergunta onde fica o gerador. Ela conta que fica no porão atrás do armazém da escola, ainda o alerta dizendo que lá é muito escuro, por isso recomenda que ele leve uma lanterna. Após ouvir os conselhos dela, ele sai da sala dirigindo ao local do porão enquanto pensa que usou a habilidade de percepção nas proximidades, confirmando que não tem ninguém por perto. Por isso, para confirmar que não tem ninguém na escola, decide usar os alto-falantes. No entanto, sente que tem algo errado. Assim ele desce da escola usando uma corda, ficando em frente ao local que dá acesso ao porão, enquanto se pergunta se os infectados já sofreram alguma mutação. Ele abre a porta e entra. Ao descer as escadas, ele usa a habilidade de detecção. Mesmo usando a habilidade, ele não sente nada, então começa a vasculhar andando um pouco pelo porão, enquanto o zumbi evoluído observa. Após vasculhar um pouco, ele chegar na sala do gerador. Ao abrir a porta, ele dá de cara com um zumbi que desperta para logo em seguida atacá-lo. Porém, o Tianchen é mais rápido, desferindo um tiro que mata o zumbi. No entanto, nesse exato momento, o zumbi evoluído aparece por detrás dele, se preparando para desferir um soco. Ele, ao olhar para trás, percebe que está numa situação ruim, contudo, consegue desviar do ataque. Ele, ao analisar, lembra que os ossos de um evoluído de nível 2 são muito duros, principalmente o crânio. Então desfere um golpe com o pé de cabra para testar, mas o golpe não gera efeito algum. Assim ele decide sair logo do local. Em seguida corre e sobe as escadas. Lá em cima olha o zumbi, que ao vê-lo grita na direção dele. Este vai até onde o protagonista está e desfere um soco. Entretanto, o Shen é mais rápido, conseguindo desviar para em seguida desferir um golpe no queixo do zumbi que faz com que ele caia. O protagonista fica olhando para ver se o zumbi morreu. Porém, o zumbi se levanta e grita. A Lu Lancha, que estava na sala de aula, ouve o barulho. Após o zumbi fazer isso, diversos infectados começam a ir até o local onde eles estão. O protagonista, vendo o zumbi gritar, percebe que este está chamando outros zumbis, então fala que não irá deixar, saltando na direção do zumbi, desferindo um golpe certeiro na cabeça do zumbi que o machuca um pouco. Então em seguida pisa na cabeça do zumbi. Após isso desfere diversos golpes na cabeça do zumbi, gritando que é para ele morrer logo. Depois de vários golpes, ele olha para cima, percebendo diversos infectados descendo as escadas. Ele comenta que tem muitos infectados, por isso estará em desvantagem se lutar nesse local. Nesse exato momento, o zumbi evoluído desfere um soco, mas ele desvia, então começa a correr, deixando o zumbi evoluído sem entender. Já dentro da escola, o zumbi persegue o protagonista, tentando encontrá-lo. Utilizando sua percepção, ele detecta que há 4 zumbis no local e percebe que o zumbi evoluído de nível 2 ainda não está completamente desenvolvido, pois um zumbi de nível 2 normal geralmente consegue controlar 10 infectados. Assim, ele salta do lugar onde estava e desfere um tiro que acerta em cheio a cabeça do zumbi evoluído, jogando para trás. Logo em seguida, o protagonista mata os zumbis ao redor. O zumbi evoluído se levanta com a bala cravada na cabeça. O protagonista, percebendo que a bala não perfurou o crânio dele, avança rapidamente, desferindo um golpe na cabeça do zumbi, que finalmente morre. Após a batalha, ele percebe que o zumbi evoluído chamou outros infectados para o redor da escola. Assim, decide ligar o gerador para ter eletricidade na escola. Nesse exato momento, percebe que está perto da enfermaria, então entra nela, pega um pouco de álcool e joga na direção dos zumbis, criando vários coquetéis Molotov. Lu Lancha, ao ver a cena, percebe que o protagonista é muito forte. Após um tempo, ele consegue ligar a eletricidade da escola, deixando-a surpresa. Usando o alto-falante, avisa Suhu Xuan que está na escola para salvá-la. Diz que, caso ela esteja na escola, deve encontrá-lo no portão pela manhã no dia seguinte. Ainda comenta que pode parecer estranho, mas pede que ela confie nele. Lu Lancha, ao ouvir tudo isso, fica pensativa. Assim, ele termina a transmissão e, com um pouco de receio, espera que ela ainda esteja no local. Voltando para a sala onde está Lu, ela, ao vê-lo entrar, diz que ouviu a transmissão e percebe que ele não conhece Xuan Xuan pessoalmente. Então, brinca, dizendo que ele tem um amor secreto por ela. Lu inventa uma história, dizendo que ele já a encontrou uma vez saindo da escola, se apaixonou e virou um stalker. Tianchen, ao ouvir isso, dá um cascudo na cabeça dela, pedindo para parar de falar besteira. Em seguida, manda que ela descanse, dizendo que sairão logo pela manhã. Sem jeito, ela apenas confirma. Já no outro dia, eles se preparam e saem. Ao chegarem no portão da escola, percebem 2 pessoas no local. O protagonista, ao ver uma das garotas, pensa que é sua antiga namorada e sai correndo na direção dela, ficando feliz e gritando seu nome. As 2 se viram. Para tudo aí!
e ele percebe que ela não tem nada a ver com sua antiga namorada, ficando paralisado. A carinha dele. Hahaha, que diferença danada. Coitado do protagonista. Vou colocar a foto para comparação. Analisem. Hahaha. O protagonista, se recompondo, pergunta as duas se viram Su Xuan. Elas dizem que não sabem onde ela está. Então, vão até o protagonista e o agarram, perguntando por que ele não fica com elas e dizendo que irão retribuir. Hahaha. O Shen broxou totalmente. Estou rachando de rir aqui. Tian Shen, irritado, apenas diz para que elas saiam, deixando-as extremamente surpresas. Enquanto isso, o hamster começa a gritar. Uma das garotas começa a tremer de repente. Lu pergunta ao hamster por que ele está gritando assim do nada e manda que pare. O protagonista, após analisar um pouco, percebe que uma das garotas está infectada. Então, saca sua arma, dizendo que em uma hora ela se transformará. Com medo, ela diz que foi apenas arranhada e que nada disso vai acontecer. Sua amiga empurra, dizendo que irá matá-la, fazendo-a cair. Então, vai na direção do protagonista, dizendo que não foi mordida e pede que a leve com eles. Nesse exato momento, a outra garota se levanta, xingando sua amiga, dizendo que ela foi ingrata, pois dividiu a parte da própria água quando ela precisou. A garota, com medo, pede que ela solte. Assim, se vira novamente para falar com o protagonista, ignorando totalmente sua amiga, dizendo que fará qualquer coisa e que não quer ficar com um monstro igual a ela. A outra garota, ao ouvir isso, fica irritada e, por causa do vírus, ataca sua amiga, ferindo-a e deixando todos surpresos. O protagonista, vendo toda a cena, comenta que, como ela foi mordida por sua amiga que está infectada, agora ela também está infectada. A garota fica sem chão e desmorona, dizendo que não quer morrer, enquanto sua outra amiga apenas começa a rir loucamente. Que amizade, meu Deus! Tian Shen, vendo toda a situação, percebe que Xuan Xua não está na escola e vai embora, enquanto a garota apenas observa eles partirem. Após saírem da escola, o protagonista percebe que sua moto sumiu e comenta com Lu que eles terão que andar um pouco. Durante o caminho, o protagonista olha para o hamster e o analisa. O hamster o olha de volta, e ele pergunta se o nome dele é Shambiao. Lu confirma. Shen diz que o hamster é muito especial e comenta que ele poderá ser útil mais tarde. Mostrando as marcas na mão, diz que sente algo no corpo de Shambiao e que, com certeza, ele evoluirá futuramente. Lu, sem entender, pergunta como assim o hamster irá evoluir. Ainda intrigada, questiona como ele sabe tanto, considerando que o incidente do apocalipse dos meteoritos aconteceu há apenas 4 dias. Vendo a desconfiança da garota, o protagonista pergunta se ela acreditaria que ele voltou no tempo. Ela responde que sim, deixando-o surpreso. Ele tenta argumentar mais, mas percebe que seria perda de tempo e diz que, com certeza, o hamster dela tem mais poderes que ainda não conhece. Nesse exato momento, ambos escutam tiros, e o protagonista fica em alerta. Lu, no entanto, diz que não ouviu nada, mas informa que há uma delegacia por perto. Ele, ao ouvir isso, fica feliz e diz que eles devem ir lá para dar uma olhada. Lu concorda, dizendo que é uma boa ideia, pois seria um local seguro com a presença da polícia. O protagonista, ao escutar o comentário dela, apenas ri. Em outro local, na delegacia de polícia, os policiais disparam contra diversos zumbis que estão na frente do edifício. Tian Shen e Lu observam de longe toda a ação. Um dos policiais informa ao seu superior, de nome Lin, que não poderão aguentar por muito tempo, pois estão ficando sem balas. Lin responde que eles devem resistir um pouco mais, para ganhar tempo e garantir que todos os cidadãos do local estejam a salvo. Lu, ao ver a situação, entra em desespero, pensando que agora estaria segura. Ela pergunta ao protagonista se eles irão ajudar os policiais. Ele responde dizendo que agora não terá mais nenhum lugar seguro no mundo. Por causa disso, ela somente poderá depender de si mesma. Assim, ele vai para outra parte do prédio. Ela o segue, perguntando para onde irão, e ele responde que irão subir. Shen a pede para ficar quieta e usa seu poder de percepção, detectando 4 zumbis no local. Ele manda que ela espere e pede que não abaixe a guarda. Então, entra no local, dá de cara com alguns zumbis e os derrota facilmente. É impressão minha ou tem um zumbi com uma tanguinha, e o protagonista está matando todos enquanto dança break? Lu observa toda a movimentação de longe, enquanto pede ao seu hamster para ficar calado, pois ele tenta alertar o protagonista sobre o ataque de um dos zumbis. O protagonista, agindo rapidamente, consegue se esquivar do golpe do zumbi e contra-ataca. Todavia, um zumbi aparece por trás de Lu. Putz, estou lascado. Estou lascado.
Tadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Vixe, vai dar ruim e ela tá vacilando num apocalipse. Ela se vira, encarando o rosto do zumbi. Tia Shen grita chamando-a, mas o zumbi com quem ele estava lutando intervém, fazendo derrubar sua arma. No entanto, ele age rápido e finalmente consegue derrotar o zumbi. Lu, mesmo com medo, saca a arma que o protagonista lhe deu e atira na cabeça do zumbi, pedindo que ele não se aproxime. Ao ver o zumbi morto na sua frente, Lu fica sem chão e começa a tremer, com um olhar vazio. O protagonista vai até ela e estende a mão para ajudá-la a se levantar. Ela se desculpa, dizendo que não deveria ter se distraído. Enquanto a levanta, ele pede que ela se lembre de prestar atenção ao seu redor quando estiver lutando. Parecendo mais confortável, ele faz um carinho na cabeça dela, incentivando-a e dando os parabéns por ter matado seu primeiro zumbi infectado, o que a deixa feliz. Após isso, eles entram em um quarto, e ela pergunta por que não ajudaram os policiais. Ele explica que tiroteios como aquele atraem muito mais infectados para a área, o que os torna extremamente perigosos. Mesmo assim, ela argumenta, dizendo que os policiais têm armas. O protagonista contra-argumenta, dizendo que, por ser uma cidade, há apenas 10 policiais, que não têm chance contra um exército de 10.000 mortos-vivos. Por isso, seria suicídio tentar ajudá-los. Ao ouvir isso, ela pergunta por que eles não vão embora. Ele acende mais um cigarro e comenta que devem esperar, pois, depois que tudo acabar, irão pegar as armas dos policiais quando eles forem embora. Voltando ao local onde os policiais estavam, um deles avisa ao superior que não conseguirá resistir por mais tempo. O superior pede que recuem. Nesse momento, o policial grita para seus companheiros recuarem. Lu, ao escutar o que o policial disse, vai até o protagonista e informa que eles estão recuando. Tia Shen pede que ela reúna tudo para que possam ir embora. Lu comenta com ele sobre os itens que encontrou, dizendo que algumas coisas são úteis. O protagonista entrega a ela outro cartucho de balas para usar caso algo aconteça. Aceitando o cartucho, Lu, nesse momento, desfere uma facada para tentar demonstrar seus poderes. No entanto, o protagonista, sendo mais forte, a impede. Ele a repreende, dizendo que ela não deve ficar cheia de si. Comenta ainda que, por mais que ela seja filha de Lu Renhan, não deve subestimar ninguém. Lu, intrigada, indaga o protagonista sobre sua fala anterior, de que alguns infectados poderiam evoluir. Ela diz que até agora não encontraram nenhum. Ele explica que, estatisticamente, apenas 1 em 100 infectados evoluem para o segundo estágio. Tia Shen explica que, mesmo que os infectados de segundo nível tenham força e velocidade melhoradas, eles ainda estão dentro da capacidade humana. No entanto, o que os torna perigosos é que eles aprendem a atacar sorrateiramente e a chamar a ajuda de outros infectados. Esses zumbis são os mais fortes que já vi em todos os manhas que li. O pessoal dessa história está lascado. Você vai morrer. Ele comenta que armas pesadas ainda são eficazes contra eles, mas acalma Lu dizendo que não os encontrarão tão cedo. Lu pergunta ao protagonista quanto tempo levará até os zumbis evoluírem. Ele explica que infectados de primeiro estágio precisam de 1 semana até 1 mês para evoluírem para o segundo estágio, por isso aquele encontrado no porão era uma exceção. Enquanto eles conversam sobre isso, um grupo de zumbis começa a seguir os policiais enquanto eles fogem. Os dois decidem sair do prédio e, ao testarem a chave do carro, conseguem fazê-lo funcionar, deixando Lu surpresa. Ao se aproximarem do prédio da polícia, Shen avisa que ainda pode haver zumbis lá dentro, pedindo para ela ficar por perto e para deixar Chambiao no carro. Dessa forma, ela se despediu e eles começaram a adentrar o prédio. Entretanto, outro sobrevivente os observa de longe, mais um figurante pedindo para morrer. O sobrevivente informa ao seu líder que os policiais foram embora, mas algumas pessoas estão entrando na delegacia. Ele menciona que é um casal e que a garota é muito bonita, deixando seu chefe irritado. Assim, decidem invadir a delegacia para sequestrar a garota. Já não basta o apocalipse, esses caras ainda querem arrumar briga com os outros. Por isso, esse tipo de gente vai cair cedo. Do lado do protagonista, ele vasculha a delegacia e encontra várias pessoas mortas por causa do apocalipse. Após examinar um pouco, informa Lu que os policiais já limparam a área, então decidem ir direto para o armazém. Ela sugere que eles se separem. Ele concorda, dizendo que irá olhar o segundo andar e pedindo para ela ficar em alerta. Vai dar merda, 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 vai! Ela confirma tudo sorridente. Vixe, toda vez que alguém sugere isso, algo ruim acontece. Parece que Lu pode se traumatizar um pouco. Antes de subir ao segundo andar, o protagonista usa sua habilidade de percepção,
constatando que não há infectados por perto e também que o armazém está próximo. Dessa forma, ele arromba a porta e entra no armazém, dando de cara com diversas armas. Ele percebe que os policiais não tiveram tempo de pegar aquele lote de armas que estava guardado e, sorrindo, Shen conclui que tirou a sorte grande. Mesmo encontrando um lote de armas, ele decide continuar procurando. Do lado de Lu, ela encontra diversos equipamentos policiais, mas acaba ficando entediada. Nesse exato momento, escuta alguém se aproximando do local. Pensando que seja o protagonista, percebe, ao olhar melhor, que são outras pessoas, o que a faz entender que precisa tomar cuidado. Rapidamente, ela se esconde e espera uma oportunidade. De sua posição, ela observa os sobreviventes entrarem na sala e começam a vasculhar o lugar. Um deles abre a porta onde Lu está. Ao vê-la, começa a sorrir enquanto ela treme de medo. Vai dar ruim para Lu. O que o protagonista está fazendo? Do lado de Shen, ele vasculha outra sala e se pergunta onde Lu está. Então, percebe que algo está errado e rapidamente se esconde, observando os sobreviventes passarem. Eles conversam, mencionando que o líder deles é um campeão de artes marciais, e dizem que outros não terão chance contra ele. Zicou a parada. Já perdeu a luta. Enquanto falam sobre isso, o protagonista aparece por trás de um deles e o nocauteia. Logo em seguida, consegue derrubar o outro. Observando os dois desmaiados, Shen conclui que deve haver mais alguém, já que mencionaram um chefe. De volta a Lu, ela aponta a arma para os sobreviventes, e eles levantam as mãos. Um deles pede que ela baixe a arma, garantindo que não a machucará. Irritada, ela exige que saiam, dizendo que não tem nada para conversar com eles. O homem tenta argumentar, aproximando. Percebendo o perigo, Lu aperta o gatilho, mas nada acontece, deixando-a surpresa. O sobrevivente, rindo, agarra a mão dela, dizendo que ela esqueceu da trava de segurança. Aproximando-se ainda mais, ele pergunta se ela quer sair com ele. Lu coloca sua mão sobre a dele, deixando-o sem entender. E então, com um olhar sério, desfere uma joelhada nas partes íntimas dele, dizendo que seus joelhos não têm trava de segurança. Você destruiu o meu ovo! Ha. Toma distraído. Ele cai no chão, contorcendo-se de dor, enquanto seu parceiro pergunta se ele está bem. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! É uma anta. Como o cara vai estar bem depois de levar uma joelhada dessa? Aproveitando a oportunidade, Lu corre, mas acaba sendo pega pelo parceiro do sobrevivente, que a ameaça, dizendo que, se ela se mover, morrerá. Nesse momento, eles escutam algo. O sobrevivente, desconfiado, se pergunta o que é. Ao olharem melhor, percebem que é apenas um hamster. Chambiao anda calmamente e entra na calça do sobrevivente. Ele e a Lu mordem o sobrevivente na mesma hora, fazendo com que esse solte ela por causa da dor. Ainda sofrendo, o sobrevivente tenta agarrar Chambiao, mas o hamster o morde no dedo, aumentando ainda mais sua dor. Chambiao se solta e vai até Lu. O sobrevivente, irritado, avisa que foi forçado a isso e começa a atirar na direção dela. Lu corre e salta pelas escadas, caindo abruptamente. Enquanto tenta se levantar, ela vê uma mão estendida para ela. Ao olhar melhor, percebe que é o protagonista. Ele pede para que ela fique quieta enquanto ambos se escondem. O sobrevivente, gritando, exige que ela saia. O chefe vem correndo ao se recuperar do chute, dando de cara com seu subordinado. Este pergunta ao chefe se ele está bem. O capanga responde que sim e informa que a garota correu para o andar de cima. O chefe, então, comenta que, por causa dos disparos, o homem que está com ela já deve saber sobre eles. O protagonista escuta tudo e, em seguida, pergunta a Lu como está sua perna. Ela informa que não é nada sério, apenas está doendo um pouco. Shen então diz a Lu que irá carregá-la, deixando-a envergonhada. Vendo a reação dela, ele afirma que não tem tempo para isso, e ela, percebendo a situação, concorda. Assim, ele corre para sair do local. No entanto, enquanto fogem, eles dão de cara com sobreviventes que estavam no andar de cima e outros que estavam no andar de baixo, que os encurralam. O protagonista realmente vacilou aqui. Como alguém que já viveu em um apocalipse deixa os sobreviventes do andar de cima vivos, sabendo quão ruins eles podem ser. O que vocês acham? Estou certo ou errado? Comentem aí. Tian Shen, percebendo a gravidade da situação, conclui que não tem outra escolha. Ele começa a ativar seu poder do vírus, fazendo marcas correrem pelo seu corpo, enquanto olha seriamente para os sobreviventes. Então,
avança contra um deles, que dispara um tiro. No entanto, o protagonista desvia, deixando o sobrevivente sem acreditar e se perguntando se isso é realmente possível. Shen, sem dar chances, desfere um golpe forte que o lança longe, já morto. O companheiro dele tenta revidar, mas o protagonista é mais rápido, desferindo um soco que o derruba pelas escadas. Um dos companheiros que estava embaixo começa a atirar, e Luo corre, conseguindo escapar dos tiros enquanto é perseguida. No andar de cima, o protagonista e Luo avistam algumas lixeiras embaixo. Ele a pede para pular, mas ela hesita, sem acreditar que terá que saltar em uma lixeira. Irritado com a demora, ele diz que não tem tempo para isso e acaba dando um leve empurrão, fazendo-a cair na lixeira. Após ela cair, Shen observa os sobreviventes e saca suas armas, comentando que não pode manter o estímulo do vírus ativo por muito mais tempo, e precisa acabar rápido. Ele corre em direção aos sobreviventes enquanto eles disparam, conseguindo desviar de todos os tiros. Ao se aproximar do chefe da gangue, espera por um golpe, mas consegue atacar primeiro, cortando o braço dele e fazendo-o gritar de dor. Sem dar chances para o chefe se recompor, desfere uma forte joelhada em seu rosto, nocauteando. Os companheiros do chefe correm para socorrê-lo, mas o protagonista aparece rapidamente na frente deles e desferindo golpes que cortam seus dedos, causando gritos de dor. Ele então os agarra pelo pescoço, demonstrando repulsa por matar humanos, mas conclui que foi forçado a isso. Enquanto segura os dois, sente algo e os solta, dizendo que não irá sujar suas próprias mãos por causa deles. Se afastando, ele comenta que os disparos recentes fizeram muito barulho, atraindo zumbis. Em seguida, salta pela janela e dá de cara com alguns infectados. Shen saca novamente suas armas, dizendo a si mesmo que ainda pode aguentar no máximo mais um minuto, mas isso deve ser suficiente. Ele começa a eliminar os zumbis que estão à sua frente, mas sofre os efeitos colaterais do vírus. Olhando para frente, ele percebe que ainda há muitos zumbis, lamentando a má sorte. Entretanto, nesse exato momento, vê uma luz vindo em sua direção e percebe que é um carro. Lu aparece na frente dele, dizendo que dessa vez não atrapalhou, o que o deixa muito surpreso. Ele comenta que ela fez um bom trabalho. Assim, eles partem do local, enquanto um dos sobreviventes observa tudo de longe. Ao ver a cena, o sobrevivente informa seu companheiro que eles foram embora. Irritado, este comenta que certamente irá se vingar do protagonista. Contudo, seu companheiro avisa que há muitos infectados e que a delegacia está cercada. Parece que não vão conseguir se vingar, não é? No dia seguinte, em uma estrada, Lu acorda e pergunta onde está o protagonista. Ao olhar pelo vidro do carro, vê que ele está fazendo flexões. Enquanto conta a 97ª flexão, ele pede para que ela espere um pouco, e ao atingir a 1000ª, encerra o treinamento. Após terminar, ela pergunta como está sua recuperação. Ele informa que está quase completo, e que não deve haver perigo daqui para frente. Ele diz que em 2 dias estará totalmente recuperado. Lu, ao ouvir isso, fica feliz. Deixando o assunto de lado, o protagonista informa que há um posto de gasolina mais à frente e que irão até lá dar uma olhada. Ela concorda, pega a direção do carro e dirige até o local. Ao chegarem, eles param, descem e começam a averiguar. Tianchen impede Lu de avançar, dizendo que certamente há alguém no local. Ele nota que a entrada está bloqueada com 2 barras de ferro, indicando a presença de um sobrevivente dentro. Shen pede para que ela segure bem a arma, pois entrarão no local. Usando sua habilidade de percepção, ele detecta que há bastante comida no local, além de um sobrevivente dentro da loja de conveniência. Com o pé de cabra, quebra o vidro e entra na loja. Ao pisar no local, ele percebe algo estranho. Ao olhar para o lado, vê um homem ensanguentado. O protagonista percebe sinais de mutação no homem. Este, ao ver Tianchen, súplica para ser salvo. Ao se aproximarem, Lu pergunta como o homem está. Shen, intrigado, diz que nunca viu algo assim antes. O protagonista pergunta ao sobrevivente se ele está machucado, e este informa sobre sua mão direita. Tianchen, ao rasgar a roupa do homem, percebe que há algo em seu braço e, com uma faca, arranca um pedaço de meteorito dele. Lu fica incrédula, perguntando como assim um pedaço de meteorito. O protagonista pergunta se ela se lembra da chuva de meteoritos de antes. Ela confirma, dizendo que, depois disso, os zumbis começaram a aparecer. Mostrando o pedaço de meteorito, Tianchen explica que o vírus veio dele, deixando Lu em choque. Shen comenta que quem sobreviveu até agora tem certa resistência ao vírus, e que,
enquanto não tocarem um meteorito, estará bem. Ele diz que foi um bom achado, pois terá uso para o pedaço de meteorito futuramente. Quando ela pergunta sobre o sobrevivente, o protagonista informa que ele já morreu, acrescentando que foi um milagre ele ter aguentado por tanto tempo. Nesse exato momento, o homem mexe um dos dedos. Tian Shen age rapidamente, indo para trás e pedindo que Lu saia de perto do homem, embora ela não entenda. Nesse instante, o sobrevivente abre os olhos já transformado em zumbi e se levanta. Lu, ao vê-lo, corre. O zumbi avança na direção de Tian Shen, que é mais rápido e consegue empurrá-lo na parede. Ele desfere um tiro no zumbi enquanto pede desculpa. Preocupada, Lu chama o protagonista, que rapidamente responde que está bem. Após o ocorrido, Shen fica olhando para o pedaço de meteorito, refletindo sobre sua sorte. Em seus pensamentos, ele analisa e comenta que, na sua vida passada, um pedaço de meteorito poderia ser vendido por um alto preço, sendo algo de valor imensurável para o público. Então, ele guarda o pedaço de meteorito e vai encher o tanque de gasolina do carro para se preparar para ir embora. Enquanto carregam o tanque, Lu pergunta para que serve o pedaço de meteorito e se é perigoso mantê-lo no bolso. Ele explica que a primeira pessoa que ensinou o exercício de respiração foi também a primeira a se fundir com um pedaço de meteorito, deixando Lu incrédula, imaginando que essa pessoa ficou igual ao sobrevivente de agora há pouco. Shen nega, então explica que humanos que não se fundem com pedaços de meteorito podem evoluir apenas 3 vezes. Por isso, somente depois que a pessoa conseguir evoluir 3 vezes será capaz de lidar com o poder contido dentro de um meteorito, tornando esse poder seu. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Se o protagonista já é forte sem ser um evoluído de nível 1, imagina quando chegar ao estágio 3 e depois se fundir com um pedaço de meteorito. Fiquei curioso agora. Lu pergunta se alguém atualmente já se fundiu com um pedaço de meteorito, e ele responde que ninguém, por enquanto. Com dúvida, ela pergunta como ele sabe disso tudo. O protagonista, simplesmente olhando para ela, diz que, como já falou antes, veio do futuro. Ela, ainda incrédula, confirma dizendo isso faz sentido, enquanto ele fica calado, olhando para o céu. Em seus pensamentos, ele reflete que, na sua vida passada, nunca teve a sorte de encontrar um pedaço de meteorito. Por isso, decide que, nesta vida, irá definitivamente escalar até o topo. Já em outro local, após muito tempo, Gao Fei recebe o protagonista, dizendo que ele finalmente voltou. Ao olhar melhor, percebe Lu ao lado do protagonista e pergunta se ela é a garota dele. O protagonista responde que não. No entanto, Gao Fei continua zoando Tian Shen, dizendo que ele tem um gosto bem pesado e perguntando onde ele achou essa loli. Ele insiste para que Tian Shen fale, já que são irmãos. O protagonista, irritado, pede para que ele pare de falar besteira, enquanto Lu, também irritada, pisa no pé de Gao Fei, machucando, enquanto o protagonista diz que avisou. Hahaha, esse amigo do Tian Shen vai dar trabalho. Já dá para ver que Lu é do tipo esquentadinha. Deixando isso de lado, Tian Shen pergunta ao Gao Fei se alguém veio visitá-lo nos últimos dias. Ele responde que não, dizendo que foi tranquilo. O protagonista lembra das 2 pessoas que salvou e comenta que elas não vieram. Gao Fei, sem entender, pergunta quem não veio. O protagonista manda que ele ignore isso e, então, apresenta os dois um ao outro. Lu, simplesmente, vira a cara para Gao Fei, ignorando. Sem se importar muito, Gao Fei pergunta ao protagonista se ele encontrou Xuan Xuan. Shen responde que a cidade está uma bagunça, por isso não tem como encontrá-la. Ao ouvir isso, Gao Fei pergunta o que devem fazer a partir de agora. O protagonista o indaga dizendo que ele disse que queria ir procurar pelos pais dele no município de Ji. Gao Fei agradece ao protagonista, mas Tian Shen explica que ele deve estar preparado mentalmente para o que pode vir. Com um olhar de tristeza, Gao Fei confirma. Dessa forma, eles dormem para descansar. No entanto, o protagonista continua meditando para controlar o vírus. Enquanto medita, ele comenta que sentiu a mesma coisa da última vez que estimulou o ebola. Caso o vírus seja estimulado em excesso neste estágio, isso pode acelerar sua evolução, mas os efeitos contrários seriam muito ruins. Ele também percebe que, caso seu sistema imunológico não consiga acompanhar o vírus, poderá ser infectado. Por causa disso, Tian Shen para de meditar e pega o meteorito que está em sua bolsa. Ele comenta que teve sorte, pois conseguiu um pedaço de meteorito de até 200 gramas. Enquanto pensa em tudo isso, ao seu lado, Gao Fei abraça o cobertor, murmurando para a mulher em seus sonhos que ela não pode fazer esse tipo de coisa, enquanto seu nariz sangra. Tian Shen, ao ver a cena, sorri e comenta que seu amigo não passa de um idiota despreocupado. O cara está no apocalipse zumbi e dorme despreocupado, sonhando besteira, hahaha. É esse tipo de pessoa que torna a vida dos amigos mais leve. Tian Shen se deita para descansar,
Pela manhã, o protagonista já acorda fazendo flexões, enquanto Chan Biao observa. Ele conta 2.996, 2.997, 2.998, 2.999, e então chega a 3.000 flexões. Após finalizar, ele se levanta, percebendo que está mais forte. Lu acorda e, ao vê-la, ele manda que se levantem, pois saíram cedo. Já pronto, sentados em um local, o protagonista organiza as armas, entregando uma para cada um e deixando outra de reserva no carro. Lu, irritada, diz que quer 2 armas. Tian Shen explica que ela ainda não tem força suficiente para usar 2 armas e que uma é mais do que suficiente para momentos decisivos. Meio chateada, ela aceita. Para Gao Fei, ele entrega uma roupa de combate, que Gao comenta ser muito feia. Tian Shen rebate, dizendo que o que realmente importa é que a roupa pode salvá-lo. Relutante, Gao concorda. O protagonista também entrega facas para eles se protegerem. Ambos respondem rapidamente, dizendo que as facas podem salvá-los em momentos críticos. O protagonista concorda, comentando que é bom que eles saibam disso. Tian Shen então mostra o mapa da região. Gao Fei menciona que o município de Ji fica a 900 km e que a viagem levará 12 horas. Ao ouvir isso, Lu pergunta se chegarão apenas à noite no município. Tian Shen nega e explica que, se pegarem a rota mais rápida, terão que passar pelas áreas centrais das cidades, o que não é uma boa ideia, pois esses lugares estão cheios de zumbis. Assim, ele explica que terão que contornar essa cidade. Lu sugere que seria melhor passar pelo centro das cidades, pois assim poderiam encontrar mais recursos. Tian Shen rebate, explicando que a taxa de infecção causada pelos meteoritos é de 80%. Ele pergunta a ela quantos zumbis ela acha que existiriam em uma cidade de 12 milhões de pessoas. Então, ele informa que, numa cidade com essa população, haveria cerca de 9,6 milhões de zumbis, tornando o centro dessas cidades um verdadeiro inferno para os humanos. Putz, 9 milhões de zumbis? Deve ter zumbis saindo até dos bueiros da cidade. Decidem, portanto, pegar uma rota alternativa para chegar ao município de Ji em até 2 dias. No entanto, nesse exato momento, o protagonista se levanta e diz que, antes de partir, eles precisam fazer algo, deixando tanto Lu quanto Gao Fei sem entender. Ele então os manda fazer 500 flexões e 200 polichinelos, deixando os dois incrédulos. Após um breve momento, enquanto o protagonista enche o tanque do carro, os dois terminam de fazer o que ele pediu. Deitados no chão, ofegante, dizem que não aguentam mais. O protagonista, desdenhando, comenta que eles treinaram utilizando o vírus e já estão cansados. Gao Fei, ao ouvir isso, fica irritado e pergunta a Tian Shen se ele ainda é humano. Lu comenta com Gao Fei que Tian Shen fez 1000 flexões na noite anterior e mais 3000 ao acordar, deixando Gao sem palavras. Tian Shen explica que, conforme progridem, a resistência do corpo também aumenta. Ele conta que o recorde mundial de flexões em uma hora é de 3.877, e diz que, quando alguém evoluir 2 vezes utilizando o vírus do meteorito, é facilmente possível superar esse recorde. Caraca, o quão fortes são os evoluídos então? A evolução dos humanos nessa história parece ser ainda mais intensa do que os evoluídos de King of Apocalipse. E por falar nisso, o Manha completo está disponível no canal caso queiram ver. Voltando ao foco, o protagonista fala que eles devem parar de enrolação, manda que entrem no carro e partem em direção ao município de Ji.